Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney com a prece inicial, Rita com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, Cris, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor Deus, nosso amado Mestre Jesus, faz-nos compreensível as suas palavras, faz-nos verdadeiras e único nesta jornada onde buscamos aprimoramento moral e intelectual. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar as dificuldades dos dias de hoje. Ajuda-nos a tornar esses dias difíceis em dias de glória. Que cada derrota seja conquista e que cada lágrima seja luz em nossas almas. Possamos sentir seu amor e amparo, sua luz e seu brando olhar. Permita-nos que essas palavras sejam nosso guia, nosso alerta a vigiar. Vamos agora iniciar as nossas atividades de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos ler o capítulo 137 do livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despendida, afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Messias atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comulgara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mais bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam em qualquer tempo e situação,
está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. É um lindo texto esse. Esse final, então, que diz: o banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. Ou seja, antes daqueles que estavam realmente preparados para se banquetear com Jesus. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Jesus, ele nunca, em nenhum momento, ele abandonou aquele de bom coração que queria estar com ele, mesmo o mais pecador, mesmo o mais errado dentre os seres humanos daquela época. Jesus, ele não olhava para o pecado, ele olhava para a pessoa. Ele olhava para aquele indivíduo que queria estar com ele e queria beber da sua água e comer do seu pão. Então, Jesus, em todo momento da sua vinda aqui na terra, ele dizia o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, as prostitutas, os mercenários, os pecadores daquela época, era o alvo do amor e da dedicação de Jesus. E que nós precisamos aprender com Jesus essa lição. De não estar julgando os outros, achando que esse ou aquele não é merecedor da misericórdia divina, como a gente vê ultimamente determinadas pessoas julgando um ator porque ele estava com Covid, achando que ele tinha pecado em relação a Jesus. Então a gente vê muito disso, as pessoas julgando, achando que o outro não merece porque é pecador, enquanto que aquele que tem o poder de nos julgar e de nos perdoar, nunca nos julga, sempre nos perdoa, sempre nos convida para participar da ceia divina, daquele momento em que ele reparte o vinho e o pão, em que ele reparte o seu amor, os seus ensinamentos. Porque essa questão da alimentação eu sinto mais como uma simbologia, porque na verdade o que Jesus queria passar para as pessoas era o pão da vida, a água da vida. Ele aproveitava esses momentos em que a humanidade estava muito presa ainda à questão material para passar os seus ensinamentos. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Prosseguindo com a nossa reflexão, Jesus, nesse conceito que reúne com os publicanos, porque os publicanos eram considerados pecadores pelos sacerdotes da época. Mas quando Jesus ele viu a necessidade de sermos sinceros, autênticos, mediante uma proposta de escolha moral, convidando-nos através desse balizamento a uma postura sem subterfúgios, diante das quais ele teve coragem. E com isso a fé se torna patente, porque temos que ter segurança e objetivos a ser alcançados. É a proposta de Jesus, é alcançar a todos. E ele passou a agir daquele modo ali, contra os pensamentos dos sacerdotes da época. Essa passagem evangélica, que serve de reflexão para nós, na qual Jesus se reúne aos publicanos, homens que coletavam impostos e que eram considerados pecadores pelos sacerdotes, para um banquete, mostra o Mestre Jesus preocupado em abraçar a todos, aqueles que necessitavam de auxílio. Que Jesus disse: eu não vim aqui pelos sãos, eu vim pelos doentes, pelos que precisam. E de forma elucidativa, Emmanuel, nesse texto, ele coloca a importância desse banquete com os publicanos, lembrando que esse fato não foi percebido em toda a sua significação, de maneira geral, pela comunidade cristã, em seus diversos setores, em seus diversos segmentos. Pois bem, Jesus, com isso,
E com essa atitude, ele se torna um respeitável orientador espiritual, que a última ceia com seus discípulos íntimos revestiu-se de singular importância, por ter sido um momento de despedida afetuosa dos amigos de apostolado e de sublimes lições. Entretanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porque ele já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungar o júbilo daqueles que viviam a distância da fé e a distância de Deus. Reunidos, generosos e conferindo-lhes os bens nascidos do seu amor. Eu disse Jesus: ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Jesus auxiliava a todos, principalmente aqueles que se arrependiam, que se arrependem de seus erros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, mas os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então, vemos que para reconhecer que erramos é fundamental a humildade e a boa fé. A humildade nos faz com que aceitamos a nossa condição evolutiva e a fé nos dá coragem para dominar as nossas tendências. E o orgulho é um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. Para isso, precisamos aceitar o Mestre e os seus ensinamentos em nossos corações. Como a Rita bem disse, não julgar os outros, não condená-los pelos erros, sem olhar para nós, também não com julgamento, mas que possamos colocar os ensinamentos do Mestre nos nossos atos e atitudes. Muitos que sofrem buscam essa luz viva, mas que a fé e a vontade são forças que impulsionam o homem à transformação. E lembrando que essa transformação é interna. Jesus chama todos, para esse banquete, mas que somente depende de nós para corrigir os nossos próprios defeitos. E a doutrina nos faz ciente dessa responsabilidade. Assim estaremos aliviando o sofrimento e a dor. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma missão de boas energias para os nossos familiares
e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, agradecemos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, agradecemos a Deus por essa oportunidade, aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam. Pedimos força e coragem para que possamos colocar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia, através dos nossos atos e pensamentos. Agradecemos por mais essa oportunidade do estudo de hoje. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo. Que assim seja.